Olá, eu sou o professor Ricardo de Moura, professor de filosofia, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre a escola tomista. Ora, o principal fundador dessa escola, ele é muito conhecido, é o Tomás de Aquino. Ele nasce no ano de 1225 e falece no ano de 1274. É considerado um dos grandes pilares da filosofia da Idade Média, juntamente com o filósofo Agostinho de Hipona. Quais são, então, as suas doutrinas principais? Nós percebemos que o Tomás de Aquino, assim como Agostinho de Hipona e tantos outros pensadores cristãos, eles desenvolvem uma visão geral das coisas, buscando justamente esclarecer aquilo que não está tão claro por meio das Sagradas Escrituras, por meio do cristianismo, trazendo a vertente da filosofia, principalmente da filosofia grega. Assim, nós temos, por exemplo, o Santo Agostinho, que bebe nas fontes dos neoplatônicos, também na fonte do filósofo Platão, e nós percebemos que o Tomás de Aquino vai trazendo também essa vertente, né, sobre da origem religiosa e fazendo esse diálogo, essa ponte com a filosofia grega. Porém, enquanto o Agostinho chega assim, principalmente às obras de Platão, o Tomás de Aquino ele retoma as obras do filósofo grego Aristóteles, mas, claro, sem descuidar-se das fontes platônicas e também das fontes neoplatônicas. Muitas das vezes nós esquecemos dessa perspectiva, tendo em vista que o Tomás de Aquino é um grande estudioso. Então ele leu as obras tanto do Agostinho, deixadas lá no século IV depois de Cristo, leu as obras de muitos platônicos e neoplatônicos, e pelo contexto da sua época, onde foi disseminado por meio do islamismo, por meio de Maimônides, Averroes, Avicenas, as obras de Aristóteles, né, o pensamento de Aristóteles, o próprio Tomás de Aquino vai estudar também as obras de Aristóteles, mas, claro, sem deixar de lado também toda uma construção a partir da perspectiva platônica e também da perspectiva neoplatônica. Claro que dando mais ênfase à perspectiva do Aristóteles, na perspectiva aristotélica, principalmente quando vai se explicar justamente a existência de Deus. Assim, nós temos os motivos básicos da sua metafísica do ser são os seguintes. Quando nós falamos de princípios básicos da metafísica, nós percebemos que na Idade Média a metafísica está em alta. Então os filósofos, eles estão discutindo sobre a realidade do ser, sobre a espiritualidade, sobre os anjos, sobre a realidade para além da física. Por isso que nós chamamos de metafísica. Então o primeiro argumento, né, o primeiro motivo básico para entendermos a metafísica em Tomás de Aquino é que a perfeição máxima de todas as coisas, o grande expoente é o ser. Se existem os entes, né, os entes são as coisas materiais, as coisas que nós percebemos por meio dos sentidos, nós percebemos que por trás dos entes existe algo maior, então existe o ser. É necessário, então, que os filósofos eles procurem a essência do ser e verifiquem, claro, a sua existência. Outro ponto muito importante quando nós falamos desses motivos básicos é a criação e a participação das perfeições do ser ausentes. Então existe uma hierarquia. O ser, né, imutável, perfeito, ele vai dando origem aos entes, né? E os entes eles são corruptíveis, eles são fracos, eles são mutáveis, mas ao mesmo tempo nós partimos da sua existência para chegar à essência do ser. Outra característica é a limitação da perfeição do ser nos entes. Deve-se uma potência, ou seja, uma essência. Então, se existem os entes, eles são limitados, mas por trás deles existem o ser. Ora, peguemos o exemplo de um ser humano, né? Um ser humano com corpo e alma. Então, a partir da sua alma, a partir da sua espiritualidade, a partir do conhecimento, nós temos a perspectiva da existência do ser. Outra característica é que, portanto, nos entes ocorre uma distinção real entre ser e essência. Né? O ser, a essência faz parte do ser, a essência constitui o ser. Né? Existe o ser em si, né? O ser humano, o ser, os objetos, o ser supremo de todas as coisas, e existe uma essência. Lembrando que o Tomás de Aquino vai pegar a característica de essência, o conceito de essência, a partir do Aristóteles. E o que seria a essência?
A essência é nada mais aquilo que é de um jeito e não pode ser de outro. Então, a partir da materialidade, nós vamos estudando a essência das coisas. O que é que faz uma janela ser janela? A sua essência. Se dela não ser porta, dela não ser uma cadeira, dela não ser outro elemento. Então, nós partimos dos entes para procurar a sua essência. E o ser em si, ou o ser supremo, também é caracterizado pela sua essência, né? A essência da bondade, a essência da justiça, a essência da não corruptibilidade, né? Essas essências que nós percebemos e elas não estão existentes no mundo real que nós tocamos, né? Ninguém vê o bem passando no meio da rua, a justiça passando no meio da rua, né, o amor em si passando no meio da rua ou andando pela casa, são conceitos que nós percebemos a sua existência por meio do ser e nós buscamos a sua essência. Outra característica é entre os entes individuais, os entes particulares, e aí nós podemos analisar diversos entes, como também entre os entes e o ser supremo, existe uma analogia. Ou seja, o que seria essa analogia? Existe uma semelhança entre os entes e também entre o ser, né? Pois todos são apresentados com a mesma perfeição. Né? Os seres são perfeitos, mas eles são corruptíveis. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, mas morremos. Né? A corruptibilidade ela está presente, mas ao mesmo tempo nós temos a consciência da morte, a consciência da existência da nossa alma. Então existe essa semelhança, essa corresponsabilidade ou essa analogia presente entre os entes, quer sejam entes individuais, quer sejam os entes e o ser supremo, né, a existência do ser supremo. Assim, nós percebemos que, à luz da sua concepção sobre o ser, Tomás de Aquino desenvolve os principais problemas filosóficos, né? Aqueles problemas que nós percebemos que são inerentes ao questionamento filosófico, começam a ser respondidos pelo Tomás de Aquino. Primeiro, nós temos o problema epistemológico. Ora, como é que o homem conhece todas as coisas? De onde vem o conhecimento? Né? Episteme quer dizer conhecimento. E aí o Tomás de Aquino vai nos dizer que a verdade consiste justamente nessa correspondência entre o nosso pensamento e o ser. Se nós conseguimos contemplar de forma definitiva essa correspondência entre o pensamento e o ser, o problema epistemológico ele está justamente resolvido. Outro problema é o problema teológico. Lembrando que aqui no período medieval, a filosofia ela exerce um papel fundamental para a teologia. Ela é serva da teologia, ela traz as luzes para a teologia. E no problema teológico, nós temos Deus ipsum esse subsistens, que é uma expressão latina que diz que o ato puro do ser e do existir é o próprio Deus. Então, ao analisarmos as questões metafísicas, ao analisarmos o ser, ao analisarmos os entes para se chegar ao ser e à essência do ser, o Tomás de Aquino está galgando um caminho seguro para chegarmos à existência de Deus. E não é à toa que ele vai se apoiar nas teses do famoso filósofo grego Aristóteles. Né? Então, ele resolve o problema teológico a partir da percepção da existência do ser e quem é o ser supremo de todas as coisas, que criou tudo, é Deus. Então, ele resolve, na perspectiva tomista, claro, o problema teológico. Outro problema que se insere aos problemas filosóficos é o problema cosmológico, né? O problema da origem do mundo, do cosmos, do universo. E aí o Tomás de Aquino, ele, baseado, claro, nas Sagradas Escrituras, nos neoplatônicos, no próprio Plotino, no Platão, em Agostinho e também em Aristóteles, ele chega à seguinte conclusão: o mundo origina-se por criação, através de uma comunicação do ser por parte de Deus. Então, Deus decidiu criar todas as coisas e nessa comunicação por parte do ser, da existência das coisas, ele cria o mundo, cria as pessoas, cria os animais, cria o universo, cria os planetas. E, por fim, nós temos a resolução do problema antropológico. Né? Se perguntasse ao Tomás de Aquino o que é o homem, o que é o ser humano, né? Que homem é homem e mulher. O que é o ser humano para você, Tomás de Aquino, para a escola tomista? Então, nós percebemos
na sua definição, que a alma humana ela é imortal, né? Os filósofos da Idade Média chegam a essa conclusão, Tomás de Aquino também chega a essa conclusão, que o nosso corpo é corruptível. Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós falecemos, mas existe não é apenas um corpo, existe a alma, e a alma ela é imortal. Enquanto possui um ato de ser próprio, independentemente do corpo, né? Então existe uma distinção entre alma e corpo, embora o Tomás de Aquino traga a perspectiva mais aristotélica. Aristóteles dizia que corpo e alma participam de uma mesma substância com caminhos diferentes, enquanto Platão dizia que não, estavam separadas. A alma tem uma substância e o corpo tem outra substância. Já o Tomás de Aquino diz que a alma e corpo elas possuem um processo próprio, né? Enquanto o corpo está tendenciado às questões das vivências materiais, a alma está mais direcionada para as vivências do espírito, as virtudes. Então, nós percebemos essa característica antropológica que também está muito presente nos dias atuais. Quando nós vamos falar da distinção entre corpo e alma, aquilo que o Tomás de Aquino deixou de legado se faz presente também. E, ao mesmo tempo, é necessário que nós coloquemos em evidência os vários posicionamentos dos pensadores, dos filósofos sobre esses problemas, né? E aí nós vamos, assim, fazendo essa interligação entre esses pensadores, entre esses pensamentos filosóficos. Então nós temos aí a alma, que é naturalmente imortal, e ela vai possuir um ato próprio que vai sendo independente do corpo, já no sentido que nós estamos ligados aqui ao cristianismo, né, do Tomás de Aquino. Então a alma vai se direcionando à realidade do ser, à realidade da perfeição, à realidade do ser supremo. E por fim, nós podemos refletir sobre os maiores expoentes. Será que o Tomás de Aquino deixou lá na Idade Média os seus conceitos e eles ficaram adormecidos por toda a eternidade? Claro que não. Então o pensamento tomista teve representantes de grande valor no século XVI. E no século XVI, com o avanço da modernidade, nós podemos citar o Caetano, o Suarez e o Vitória. Já no século XX, nós temos o Cardeal Marcier, o Etienne Gilson, um grande historiador e filósofo, o Jacques Maritain, né, que é dos livros de lógica, né, as proposições lógicas, e um grande teólogo, né, questionado por muitas vezes, o Karl Rahner. Aqui no Brasil também nós podemos evidenciar o pensamento de um grande filósofo que completa agora em 2021 o seu centenário, que é o filósofo Lima Vaz, muito conhecido como o filósofo Tomás de Aquino do século XX, né, despontando aí para o século XXI também. Então nós temos grandes pensadores, percebemos que a escola tomista ela se faz presente, ora para ser endossada, ora para ser criticada, e percebemos também que estudar filosofia, nós partimos de várias perspectivas. Por isso que muitas vezes nós nos colocamos, existe a filosofia ou existem filosofias. Enfim, nós vimos hoje alguns elementos principais da escola tomista, a partir do seu fundador Tomás de Aquino. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o nosso próximo encontro.